Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Eu vou ler um trecho da Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Preste atenção no que eu vou ler aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como nascido fora do tempo. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo aqui, ele está notificando, ele está lembrando aos coríntios o evangelho que ele já tinha anunciado. Ele anunciou o evangelho lá em Corinto, mas, passado um tempo, depois que ele já não estava lá, se não me engano, foi 1 ano e 6 meses que Paulo ficou em Corinto. Depois ele foi para outro lugar e ele escreveu esta carta, a primeira carta aos Coríntios, depois haveria de escrever a segunda, escreveu uma terceira também, só que essa terceira, ela se perdeu. Mas nós temos as duas cartas aos Coríntios aqui, e interessante que depois que o apóstolo Paulo não estava lá, ele ainda vem lembrar e notificar o evangelho novamente. E ele diz aqui, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado. Nós somos salvos pelo evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele tem o poder de mudar uma vida do império das trevas para o reino de Deus. E o evangelho, ele é simples. Até uma criança entende o evangelho. O que é o evangelho? São as boas notícias de que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele está vivo. Jesus ressuscitou. O nosso Senhor, ele não é um Senhor morto. É um Senhor que foi crucificado. Mas ele está vivo. Ele está sentado à destra do Pai, à destra de Deus, e ele também está onde tem 2 ou 3 que se reúnem no nome dele. Eu fico perplexo de ver como tem pessoas que não creem, por exemplo, que não admitem que Jesus é Deus. Ora, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos, ali estou no meio. Jesus disse, eu vou para o Pai. Como ele é só um homem, se ele está lá? E Estevão viu o Senhor Jesus, no momento que Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé,
à direita do Todo-Poderoso. Como Jesus não é Deus? Jesus é Deus, mas também Jesus é homem, porque Jesus morreu como homem e ressuscitou como homem e voltará como homem. Essa é a notícia boa, a melhor notícia que alguém pode ouvir. Essa é a notícia que nos salva. Eu recebi a vida eterna no dia que eu ouvi o Evangelho e eu criei. No dia que eu acreditei. No dia que eu passei a seguir o Senhor Jesus. Quem acredita no Evangelho passa a seguir o Senhor Jesus. Quem acredita, quem crê no Evangelho se batiza. E quem crê no Evangelho não volta mais atrás. Você conhece uma pessoa que voltou atrás, que se desviou? Muito provavelmente, essa pessoa nunca se converteu de verdade. É como Judas. Judas era o filho da perdição. Judas, Jesus disse, não vos escolhi em número de 12, mas um de vós é o diabo. Se ele era o diabo, ele não era salvo. Ele era apóstolo, mas não era salvo. E Jesus chama ele de filho da perdição. Então ele não era filho de Deus, era filho da perdição. Mas por que tinha que ter um filho da perdição ali? Para se cumprir as Escrituras. E além disso, nós não entendemos. Mas só podemos dizer que Judas nunca foi salvo. João diz que ele era ladrão. Roubava o que se colocava na bolsa. Veja que teve todas as honras que um apóstolo teve. Mas não era salvo. Tem muitas pessoas nas igrejas que parecem que creem, mas não creem em coisa nenhuma. Não creem em coisa nenhuma. Existem pessoas aí que são até pessoas que servem ao mal, eu não vou dizer com todas as palavras aqui, servem ao mal e estão dentro das igrejas. Então, o meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo em dias difíceis. E convém nós lembrarmos o Evangelho. Para quê? Para nós sabermos mais uma vez que nós somos salvos não pelas obras. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelo que o nosso Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. E ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é maravilhoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque ele disse, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas Jesus também disse, eu estou convosco todos os dias. E os discípulos que ouviram essa palavra viram Jesus subir, ser assunto ao céu. Interessante, Jesus poderia ter procurado um lugar solitário, reservado para subir para o céu, mas ele quis subir na vista dos seus discípulos, para os seus discípulos saberem que ele foi para o céu. Só isso? Não. 2 varões, 2 anjos vieram e disseram para os discípulos, varões, que estáis olhando, varões galileus? Esse Jesus virá do mesmo modo como viste subir. Olha o amor de Jesus, olha o amor de Deus para com seus discípulos. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e disse, por que sobem dúvidas no vosso coração? Por que sobem dúvidas? Por que vocês estão duvidando? Tendes aqui alguma coisa de comer? Aí apresentaram para Jesus um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu na vista deles. E Jesus disse, vede, um espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitado. Quando Pedro e mais 7 discípulos, Pedro e mais 7 discípulos estavam pescando. Pedro disse, vou pescar. E outros discípulos foram. João, Tomé. E não pegaram nada durante a noite. De manhã,
Jesus mandou eles lançar a rede para o lado direito do barco, eles lançaram e João disse para Pedro, é o Senhor, Pedro, que está lá na praia. E Pedro se lançou no mar e foi ao encontro do Senhor e depois os seus discípulos. E o Senhor Jesus fez uma ceia com eles ali, um peixe sobre brasas, pão. Ali foi uma maravilha naquele dia. Jesus ressuscitado. Esse Jesus está conosco. Todas as vezes que nós nos reunimos, Ele está conosco. E quando nós estamos andando sozinhos também, Ele está em nós. Porque Ele disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus está aqui agora, comigo. Está com você se você é um crente no Evangelho. Se você ouviu o Evangelho e creu de verdade. Jesus não nos deixa só. E estaremos para sempre com o Senhor. Jamais, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem angústia, nem perseguição, nem espada, nem fome, nada nos separará do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus. Nada poderá nos separar. Estaremos com Ele para sempre, nós que somos dele. Agora, se por algum acaso você está ouvindo este vídeo, você não creu no Evangelho, creia agora. O mundo é mau. O mundo é mau. Esse mundo é perigosíssimo. As pessoas são perigosas. Esse mundo é cheio de demônio. Creia em Jesus hoje, porque você não sabe o que será daqui 5 minutos, o que será do amanhã. Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia no Evangelho. Leia a Bíblia, ore, aprenda a orar, aprende a ler a Bíblia. Procure pedir a Deus, Senhor, me mostra uma congregação, uma igreja onde realmente o Senhor é exaltado, onde a tua palavra é exaltada. Ainda que essa igreja seja de 2 ou 3 pessoas. Mas se você realmente crê e você é de Jesus, você é uma ovelha de Jesus, Ele vai te mostrar um lugar para você congregar. Apesar que tem muitas igrejas por aí que não são de Deus. Mas quem pode mostrar para mim, quem pode mostrar para você? É Deus. É Ele próprio que nos mostra. Se nós somos dele, né? Ele nos mostra. Aquele lugar ali é meu, aquele ali não. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo e já creu, nada mais importante. Se você quer falar com alguém, com um amigo, com um parente, fale o Evangelho. Fale de Jesus, fale que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. As igrejas hoje elas querem encher os pastores, muitos pastores querem encher as igrejas manipulando a mensagem, dizendo, venha para a igreja que você vai ficar rico, sua vida vai mudar para melhor. A mudança é a seguinte, você vai comprar um carro novo, você vai ter várias casas, você só vai prosperando, prosperando. E a realidade não é essa, não. Tem gente aí que vai prosperar, dependendo do lugar. Tem gente que vai prosperar, independentemente se vai para a igreja ou não. E tem outras que não vão prosperar. Isso não é o Evangelho. O Evangelho da prosperidade não é o Evangelho. O Evangelho nos mostra o céu. Lá é o nosso lar, é a nossa casa. O Evangelho nos mostra a esperança verdadeira, a bem-aventurada esperança. Nosso Senhor Jesus vem nas nuvens nos buscar. O verdadeiro Evangelho mostra o final das coisas. Deus não nos deixa enganado, não. Está tudo escrito aqui para quem quiser ler. Está escrito aqui na palavra de Deus para quem quiser ler. O começo das coisas e o final das coisas também. Todos que forem para o inferno, todos que forem para o lago de fogo, ninguém vai poder dizer, Deus não me avisou, ninguém me avisou. Olha, Deus usa os pregadores, vou dizer assim, né? E tem hora que até os falsos profetas, eles mesclam a mentira deles com a verdade.
Mas a verdade é ouvida, às vezes até pela boca do falso profeta também. Até por aqueles que pregam por dinheiro, por fama, por vanglória. Meu amigo, minha amiga, ninguém vai poder dizer, Deus é ruim. Olha, Deus não só usa as pessoas para pregar, mas Ele nos deu um livro, a Bíblia Sagrada. A palavra dele está aqui, tudo que precisamos saber. Você não precisa assistir filme bíblico, você não precisa assistir novela bíblica, você não precisa assistir nada disso não. O que está na Bíblia é que você precisa saber. Tem muitas pessoas que assistem filmes evangélicos, novelas evangélicas, e aquilo ali não é nem a palavra de Deus, porque o autor daquele filme, daquela novela, colocou um monte de coisa da cabeça dele, a imaginação. Imaginação por imaginação, leia a Bíblia e fica com a imaginação que Deus te der. E não no que pessoas que nem servem a Deus, que ficam escrevendo novelas bíblicas, filme bíblico aí, e querendo mostrar para o povo que foi daquele jeito a história. Não, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. Procure conhecer a palavra de Deus enquanto você está vivo, porque enquanto nós estamos vivos, nós temos a chance de ser salvo. E depois que acabou a vida aqui nessa terra, quem foi salvo foi, quem não foi não vai ser mais. Não tem mais jeito. Eu tenho a vida eterna porque eu entreguei minha vida para Jesus, porque Jesus morreu por mim. Eu entreguei minha vida para Ele porque Ele morreu por mim. Eu fui salvo porque Ele morreu na cruz por mim. E você também que é salvo porque Jesus morreu na cruz por você. Deus abençoe. E quinta-feira estaremos aqui com o último programa desse ano. No início desse ano, Deus colocou no nosso coração para estar aqui todas as terças e quintas-feiras, 10 da noite. E não falhamos nem um dia. Nem um dia. Toda terça, toda quinta teve. Só teve um dia que foi mais cedo, 8 horas da noite, uma terça-feira. Que Deus abençoe. Quinta-feira estaremos aqui de volta com uma palavra muito especial. Tá bom? Para encerrar esse ano. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.